As we see the Boston Celtics getting ready to close the deal and win a championship, what does that have you thinking about as a member of the Philadelphia 76ers? I can't stand them. I can't stand them. I hate Boston. Great city, great fans. Obviously they got some great players, but he hurts me a lot. So hopefully, this offseason we find a way to get better and, add some pieces. Add some pieces. I mean, to be honest, that question should have went to both of them. I mean, y'all sitting here. Senhoras e senhores, de repente eu acordo e aconteceu. Eu acho que a movimentação que estava travando a maioria dos times nessa free agency acabou de acontecer. Não, aconteceu agora, enquanto eu estava dormindo, que foi o Paul George indo se juntar ao Philadelphia 76ers. Eu sinto que o Paul George já estava sendo cogitado por muitas equipes, só que a única coisa que ficava de empecilho entre ele e assinar com várias equipes era o valor do contrato que ele gostaria de receber. E finalmente ele achou um time que pudesse suprir as necessidades dele monetárias e ao mesmo tempo entregar um ambiente que a gente pode considerar competitivo para a próxima temporada. Então eu sinto que o acordo que aconteceu com o Paul George meio que destravou para que o restante dos acordos fossem acontecendo como se ele fosse o cara mais procurado entre os jogadores que estavam realmente disponíveis, não satisfeitos e nem planejassem reassinar com o time em questão em que ele estava. Por quê? Vamos começar debuiando pelo Clippers. O Clippers é um time que, assim como eu já havia falado em outros vídeos, eu fiquei muito surpreso com eles terem dado certo após aquele começo ruim depois da chegada do James Harden. Tipo assim, o Tyronn Lue, ele foi um cara genial encaixando as peças, fez os ajustes necessários, colocou o nosso mano Russell Westbrook pro banco e tudo isso surtiu um efeito muito grande na equipe. E se aquele famoso né, todo mundo tivesse saudável, eles teriam performado muito melhor quando chegou os playoffs, né? Principalmente com a saúde do Kawhi Leonard. E acho que ali realmente foi o ponto de troca, tá ligado? De virada de chave pro Clippers não entregar o contrato máximo que o Paul George gostaria. E eu entendo 100% o Clippers. Se fosse o Clippers, eu tentaria assinar um contrato máximo com ele, um sing and trade. Assinar e depois trocar ele. Porque a partir do momento que você desistiu de tudo que o time tinha, o Clippers literalmente abriu mão de tudo, das piques dele até 2031. Não tinha salary cap, tava pagando luxury tax, ia precisar reassinar com 2 jogadores a nível estrela, All-Star. Você desistiu de todo o futuro praticamente da franquia pra você montar um Big Three. Você ano que vem tá com um estádio aí de 2 bilhões de dólares pra inaugurar e precisa trazer um time com resultados. Mandou trocar logo, mandou fazer o novo uniforme, mandou fazer tudo, e aí você não consegue reassinar com o Paul George. Perde ele literalmente pra nada. E ele assina um contrato com o Philadelphia 76ers de 212 milhões de dólares por 4 anos. Eu vi muita coisa sendo postada aí, quem vai parar esse trio, Tyrese Maxey jogando a nível All-Star, Joel Embiid a calibre de MVP e o nosso mano Paul George sendo a terceira opção desse time. Cara, justamente aí que tá o problema, na minha opinião. Se a gente pegar as estatísticas do Paul George ano passado, ele não foi mal. 22,6 pontos por jogo, 5,2 rebotes, 3,5 assistências, chutando 41,3% para 3 pontos. Ele é um excelente chutador, principalmente de catch and shoot, aquele cara que pega a bola e arremessa, cria o próprio espaço, tem um excelente arremesso de meia distância, tem uma defesa um pouquinho preguiçosa, mas ainda é um defensor ok, não é aquele cara, zero, nulo na defesa, ele consegue dar uma ajuda defensiva. Ele ficou muito próximo dos 50, 40, 90, foi 47 de quadra, 41 de 3 pontos e 90 de lance livre. Mano, jogou com 74 partidas, isso é sensacional para um cara da idade dele. Ele já tá com 34 anos, já não tá na flor da idade. E realmente, esse é o problema, na minha opinião. Porque, tipo assim, você vai entregar um contrato de 4 anos, 212 milhões de dólares pra um cara que tem 34 anos. Quando ele concluir esse contrato, ele vai ter 38. Ele já não está mais no ápice físico dele, ele já tem vários problemas de saúde e praticamente playoff sim, playoff não, ele tá disponível pra poder jogar. Você entrega um contrato máximo pra um cara como esse, se bem que o Philadelphia tinha muito espaço na folha salarial, né? Pra quando chegar nos playoffs, se você tiver problemas de saúde com a sua principal estrela, que foi o caso que o Clippers teve e que o Philadelphia 76ers teve, o Kawhi Leonard no Clippers e o Joel Embiid, ambos não estavam bem nessa última pós-temporada, você vai confiar pra um cara que dos últimos 5 jogos que teve de playoff, ele só teve boas performances em 2? Se você pegar as estatísticas do Paul George nos últimos 5 jogos de playoff que ele disputou, foi 22 pontos, 7, 33, uma excelente partida, 15 e 18, com uma extrema baixa eficiência. Nesses 3 jogos que ele performou com 7 pontos, 15 pontos e 18 pontos, ele ficou com 3 arremessos convertidos de 11, 4 de 13 e 6 de 18, ou seja, quando o time mais precisava de uma segunda estrela, o Paul George simplesmente sumiu e não deu conta do recado. E no caso do Clippers, teve em momentos que o James Harden deu um passo além e conseguiu matar o jogo nesses playoffs, teve horas que não, então mostrou que sem o Kawhi Leonard esse time não ia performar bem. Literalmente, acho que foi nesse momento que o Clippers percebeu que não daria pra continuar o plano do Paul George nessa equipe, mantendo um contrato tão alto quanto ele gostaria de receber, pra ele não entregar pelo menos o mínimo de que um cara com um contrato máximo
máximo precisa entregar na hora que o time mais precisa. Esse é o ponto. E daqui pra frente, eu não vejo o Paul George sendo um cara como o LeBron. O LeBron, literalmente, ele é um cara muito fora da curva. Ele, fisicamente, nunca teve uma lesão como a que o Paul George teve, aquela que deixou a perna dele parecendo um L, tá ligado? E é por isso que o LeBron cuida tanto do corpo dele e ele mantém se jogando tão alto nível com a idade que ele tem. Eu não vejo o Paul George conseguindo essa longevidade do LeBron. Isso, na verdade, é meio que inalcançável, né? Então parece que o mercado da NBA estava esperando um time que assumisse a bronca de um contrato super máximo para o Paul George. E ele conseguiu. Eu entendo o lado do Paul George, dele querer um contrato supermax antes dele começar a decair de produtividade e cogitar a aposentadoria. Ele quer garantir o jabá dele, mano, e eu entendo 100%. Mas o quanto essa troca do Paul George ao longo de todo o tempo se mostrou a pior troca da história do Clippers é uma brincadeira sem tamanho, mano. Literalmente o time desistiu de Shai Gilgeous-Alexander, múltiplas escolhas de draft até 2030 e foda, pra chegar na hora do cara reassinar com a equipe não conseguia entregar o valor que ele queria porque precisaria reassinar também com James Harden e ele literalmente sair a troco de nada. O Clippers trocou o futuro da franquia por uma falsa promessa de um duo que conseguiria conquistar um título que não conseguiu nem se manter saudável ao mesmo tempo por absolutamente nada. Mas aí, os nossos manos do 76ers, esse vídeo era dedicado aos 76ers, acabou tomando um pouquinho o lado do Clippers. O 76ers não parou por aí. Eles tinham muito espaço na folha salarial, Daryl Morey simplesmente tinha um sonho e uma raiva do James Harden no peito, e ele saiu tacando dinheiro pra tudo quanto é lado, e conseguiu até que formar um squad razoável, mano. Eu gostei das movimentações que o Philadelphia 76ers fez pra poder montar um ambiente favorável em volta do Joel Embiid mais uma vez, né? Mais uma tentativa de fazer com que o Joel Embiid chegue até uma final de NBA. Parece que o flirt dele ali com o Paul George, inclusive que a gente começou o vídeo, deu certo no final das contas, né? E as outras movimentações que o Philadelphia 76ers fez pra poder manter esse ambiente favorável pro Joel Embiid foi reassinar com o Tyrese Maxey por 5 anos no valor de 204 milhões de dólares. He got the bag. Ele pegou o pacotão de dinheiro de 5 anos, 204 milhões. Eu sou muito mais esse contrato pro Tyrese Maxey do que pro Paul George. Lembrando, eu não acredito mais no projeto Paul George de 34 anos, múltiplas lesões nos joelhos e tudo mais. Entregou um contrato de 1 ano para o Eric Gordon, que eu gostei bastante desse contrato também. Pouco risco para o Philadelphia 76ers e é um contrato que pode ser ruim para o Eric Gordon, porque ele só vai ter 1 ano para se provar para conseguir um contratinho melhor. Porém, o Eric Gordon foi aquele cara que entregou muito ano passado no Phoenix Suns. Mesmo sendo um time que tinha pouca profundidade no elenco, ele teve uma performance incrível em arremessos para 3 pontos. E é aquilo que o Philadelphia precisa para poder cercar o Joel Embiid, cercar o Tyrese Maxey, cercar o Paul George para espaçar a quadra. E o Eric Gordon é um cara que consegue prover isso. Ele tem um arremesso muito consistente, chutou praticamente 40%, 38% para ser mais exato, e com 11 pontos por partida e mais uma defesazinha ali bem satisfatória de perímetro e conseguindo cobrir bem para defender no post também, porque ele é um cara forte, pesado, não é muito alto. Pode render bons frutos para essa equipe do 76ers, literalmente eu gostei bastante. Outro bom contrato que eles entregaram foi 10 milhões de dólares para Andre Drummond. E eu explico porque eu gostei desse contrato, por mais que o Andre Drummond tenha 30 anos, já não está nos seus melhores anos também, eu sei disso, mas só que 10 milhões de dólares é um contrato totalmente aceitável pelo período de 2 anos, se eu não me engano, ele assinou, para um cara que entrega 9 pontos e 9 rebotes por partida, vindo do banco de reservas para substituir o Joel Embiid. Ele consegue ainda entregar aquela segunda chance, pegando bastante rebote ofensivo, teve múltiplas partidas ano passado pelo Chicago Bulls com mais de 20 rebotes no jogo, né, na noite, e isso é muito bom pro Philadelphia. O Philadelphia precisa disso, precisa de um cara que provém segundas oportunidades pro Tyrese Maxey tacar a pera, pro Paul George tacar a pera, pro Joel Embiid tentar cavar o máximo de falta que ele conseguisse e tacar no chão. Enfim, gostei muito desse contrato e mais um contrato muito bom de um jogador que teve boas performances ano passado e foi uma peça importantíssima nos playoffs para a equipe do Philadelphia, que se manteve saudável, que pode vir do banco de reservas, como pode ser um jogador titular nessa equipe. Eu acho que ele pode vir a ser o shooting guard titular com o Paul George jogando na 3, que é o Kelly Oubre Jr., um contrato de 16,3 milhões por 2 anos. Contrato baixo também, pouco risco, um tempo moderado que o cara pode entregar um basquete bom para depois reassinar com ele por outro contrato mais ou menos nesse mesmo nível. E o Kelly Oubre é aquele cara, pô, é o famoso peladeiro que todo time tem que ter. Ele consegue criar o próprio espaço, consegue jogar em dupla, ele é um cara bem versátil, consegue entregar uma defesinha ok. Mano, todo mundo precisa de um Kelly Oubre Jr. no time. E dito isso, agora com esse time montado, esse novo elenco do Philadelphia 76ers, que parece ser um time bem ok, mano, que pode entregar bons resultados esse ano, a não ser que os joelhos do Joel Embiid e do Paul George acabam traindo a confiança do torcedor, né? Mas pra mim tudo indica que o time conseguiu montar toda essa atmosfera, todo esse tipo de contrato, entregar vários bons contratos para jogadores complementares com apenas um nome que saiu desse time, Tobias Harris. Sim, aquele contrato de 40 milhões de dólares ao ano com o Tobias Harris. A gente vai trazer um pouquinho ainda pra onde que ele foi, comentar um pouquinho a respeito do time, mas mostra o quanto que isso abriu de oportunidades para o Philadelphia. Pra vocês terem uma ideia, juntando Andre Drummond, Kelly Oubre Jr. e Eric Gordon, todos juntos não dão metade do contrato do Tobias Harris, um cara que ficou zerado
passado no jogo de eliminação do Philadelphia. Então já tava na hora de se livrar do Tobias Harris, na minha opinião, entregar um contrato de 8 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, 10 milhões de dólares estourando pro Tobias Harris. É um contrato que eu aceitaria. Um cara que consegue fazer 16 pontos ali de temporada regular, entrega 2 bolinhas de 3 ali nos playoffs. É um cara que você pode pagar isso aí com uma defesa média, uma defesa mediana. Agora, 40 milhões de dólares, eu acho que o Philadelphia acreditava muito que esse cara ia virar um próximo Kawhi Leonard, tá ligado? E não foi isso que aconteceu. No resumão, gostei das movimentações do Philadelphia, só tenho uma vírgula gigantesca com o contrato do Paul George, com a saúde do Paul George, com a idade do Paul George. Eu acho que não foi o melhor valor que o Philadelphia podia ter chego num contrato com ele. Acho difícil que outras equipes teriam essa coragem de pagar tudo isso pro Paul George, mas o Philadelphia teve. E agora tá feito. Vamos esperar pra ver até onde o Philadelphia 76ers pode chegar com esse novo elenco. Quero saber agora a sua opinião sobre o novo elenco do Philadelphia 76ers aqui nos comentários. Lembrando que se você gostou desse vídeo, gostaria de me apoiar, é muito simples. Basta se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele likezão forte. A gente tá no grind agora pra chegar nos 40 mil inscritos, estamos quase chegando. E se você quiser me apoiar ainda mais com um valorzinho monetário pra manter esse sonho de pé do canal Trash Talk indo pra frente, tem aqui o botão Seja Membro, vai aparecer o seu nome aqui ao lado desse time de All-Stars do Guibeira, além da gente ter um grupo no Telegram pra trocar uma ideia. Literalmente eu já acordei já mandando uma mensagem no grupo pra rapaziada com a minha indignação com uma troca que aconteceu, que a gente vai vir trazer um vídeo futuramente. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, família. Até mais tarde ou até amanhã e falou! I live in a constant state